quem? Por falar em quem, eu gostaria de saber, assim, de vocês dois, quem é o que administra a questão financeira? Quando casaram, decidiram, ó, você que vai administrar ou vai ser a esposa? Quem sabe, em casa também, né? Acho que eles devem estar pensando, quem sabe né? já mudaram o projeto, começou assim, depois mudou assado, porque é um momento de acomodação, momento de autoconhecimento, momento de conhecimento do outro. Como é que vocês lidaram com essa situação? Eu estava lendo um livro agora, essa semana, e aí o casal, né, tinha aquela paixão, aquela coisa, casar e festa de casamento do planejado e tudo dentro do que eles podiam, né, administrar. E aí voltaram da lua de mel e a esposa estava na cozinha e de repente ele chegou, né, saindo lá do escritório dele e falou assim, querida, eu orei muito sobre a questão financeira e eu tive uma inspiração de que eu que tenho que cuidar da conta, né, da nossa conta financeira e tal, e eu que vou administrar. Espertinho, Aí hein? ela escrevendo no livro falou assim, disse que na hora passou assim no pensamento dela, né? Vixe, tá acabado o nosso casamento, vai ter conta, devendo conta para todo mundo aí, né? Porque ele não é um bom administrador na cabeça dela, né? E eles tiveram que sentar e conversar sobre esse assunto, porque ele imaginava que ele tinha condição. Só que ela como esposa, tinha percebido que não ia dar certo, né? Como que vocês lidaram com isso, né? Quem que administra financeiramente a casa de vocês? A ponto de o casamento continuar bem, né? Porque todo mundo passa por essa luta e vocês passaram por isso com certeza também. Vamos lá. Cada casal tem que se descobrir, né? Qual que é a melhor maneira, se é os dois, se é um, se é outro. É uma coisa que, com o passar do tempo, pode até mudando, né, meu bem? No começo, nós fazíamos juntos, eu ajudava, que eu tinha mais tempo. Aí, como é que foi? Ela põe na roda, sim, como é que no foi, dia a dia, né? O povo quer saber, como é que é esse negócio. Ok. A gente, quando casou e no planejamento ali, nós acabamos, ela mencionou que ela planilhava, ela controlava isso, essas finanças, a gente registrava, tentava planilhar e registrar tudo aquilo que a gente gastava, para a gente ter uma noção, até no início do casamento, até para a gente entender qual seria ali nosso orçamento, nosso planejamento. Então, vocês vê uma coisa interessante. Se você quer ter um orçamento, você durante 2, 3 meses tem que computar tudo que gastou, para que você tenha uma ideia de qual que é a sua necessidade real. Ok, daí Depois disso, o que aconteceu? A gente, quando chegou na época dos filhos, né, passou um tempinho, uns 4 anos, daí a gente engravidou e daí ela teve bebê. Daí o tempo acaba diminuindo um pouquinho para a esposa, né, para a mamãe. Diminui bastante. Daí esses registros, a gente sempre conversava e eu acabava pagando a conta, fazendo os desembolsos, tudo a gente acaba tendo uma facilidade agora com a internet, ir em banco é uma raridade, né? Eu nem gosto de um banco. Às vezes eu converso com a gerente do banco e falo assim, olha, se eu puder não ir aí, me resolver tudo pela internet, pelo celular, seria o legal, né? Mas depois de um tempo eu comecei a fazer e daí passou-se mais uns 5, 6 anos, a gente teve um outro bebê agora, né, que tem 6 meses, e eu continuo fazendo, mas sempre consultando ela. Tem momentos em que ela ainda com certeza traz as demandas, os sonhos que ela tem, o planejamento, precisamos comprar isso, uma mesa, uma cadeira, um guarda-roupa, e a gente vai conversando, mas será que é o guarda-roupa agora? Ou é aquilo que você me falou semana passada? Daí, puxa, é verdade, já tinha esquecido, né, que a gente tinha uma outra prioridade. Essa conversa, até encontrar a prioridade, é bacana, é o que tem funcionado para nós, né? Não, pastor, eu acho que, quem sabe, não existe uma receita assim de Isso, a pergunta é essa, qual que é o ideal? É o marido controlar? É a mulher controlar? Quem deve cuidar disso? Pastor, eu acho que aquele que tem um pouco mais de habilidade, que consegue controlar um pouquinho melhor, eu acho que deve ser a pessoa... Você está me dizendo, então, que pode até ter caso de que o marido trabalha fora, a esposa trabalha muito dentro de casa, que a esposa sempre trabalha, né, dentro de casa ou fora de casa, e caso da mulher ficar em casa, se for o caso de alguém aí, e ele trabalhar fora, trazer o dinheiro e ela controlar essa habilidade maior?
É verdade. A gente tem amigos que acontece isso e funciona muito bacana. A esposa às vezes controla até a construção da casa. Ela que coordena ali. Porque ela tem habilidade para aquilo. Ela tem habilidade de dar certo, né? E eles se confiam um no outro. Então, não existe uma receitinha de bolo assim prontinha. Tem que ser dessa forma. Alguns princípios a gente está colocando que funciona para a gente, né? Sim. Nesse caso, sempre pensar em não gastar mais do que recebe, né? Mas é interessante também a gente colocar uma observação aqui, que tem casal que o marido trabalha fora e ela não. E ele mantém tudo escondido. Ela não sabe de nada o que acontece financeiramente. Então, ela fica assim como se fosse uma refém daquilo, né? Porque ela não sabe aonde que ela pode gastar, o que ela pode, quanto pode, como que está a vida financeira do casal, né? Então, você levantou uma questão muito importante, que é o fato do casal conversar, a comunicação. Né? Sim, uma coisa fundamental é transparência. Transparência. Não pode haver segredos, não importa se os dois trabalham fora, se a conta é separada, se a conta é junto, como é que não importa isso, né? Você tem que encontrar o seu caminho. Para alguns a conta conjunto é melhor, né? Tem problema, mas se viram com aquele assunto. Para outros, a conta separada é melhor. O que não pode acontecer é segredos. O que não pode acontecer é a falta da verdade. Sem avisar. E isso acontece muitas vezes quando o homem ou a mulher, mas geralmente é o homem, trabalha fora e a mulher trabalha em casa, cuidando dos filhos da sua casa, e ele então começa a imaginar que o que tem é dele, o carro é meu, o dinheiro é meu, o salário é meu. Tem que entender que o salário não é dele, o salário é da família, que ela trabalha muito em casa. Ou se o homem fica em casa, é acaso que isso acontece, se a mulher trabalha fora e vive muito bem assim, que aquilo não é dela também, é do casal, não é? E essa unidade, não é, de lidar com as coisas é que faz diferença, causa respeito. Eu quero chamar a atenção, porque o tempo já está acabando, para um ponto fundamental, que é quando vem os filhos. Né? Quando vem os filhos, muitas vezes o casal combina que a esposa vai ficar em casa com as crianças até as crianças terem condição de ir para a escola, ela puder trabalhar e tudo mais, né? Aí o que acontece? O que acontece é que o esposo, nesse momento, ele começa a tratar a esposa, uma me falou assim, pastor, eu sou tratada agora como a filha mais velha. Eu não sou mais a esposa que tem vontade, que pode ajudar a determinar, vamos fazer assim. Não, agora porque eu não trabalho por causa das crianças, eu estou frustradíssima, não é porque eu parei de trabalhar, porque eu não tenho mais autonomia, não tenho mais condição de dar uma opinião, de tomar uma decisão com meu esposo. Eu me tornei uma filha mais velha. Não me vejo como esposa, até para a intimidade do casal está sendo afetada, porque eu não vejo meu marido como meu pai. Olha que situação quando a gente não consegue lidar com isso, né? Isso, quem sabe, pastor, pode até vir de ambos os lados, né? Porque a própria pessoa, né, ou a esposa, né, quando tem filho, ela pode dizer assim, puxa, agora eu não recebo mais o meu dinheiro. Quem sabe já poderia vir algum ruído lá quando os dois tinham a renda. Porque daí, quem sabe, eles já tratavam do recurso, o meu dinheiro, esse é meu, esse é teu. Daí agora que tiveram os filhos, ela não tem mais o dinheiro dela. Em tese, né, quem sabe o melhor seria já desde o início já tratarem, não importa se tem uma renda ou duas, é o dinheiro deles, né? E daí quando chegasse nessa fase, quem sabe ela não sentiria ou não ficaria pedindo como um pai, né? Eu preciso de dinheiro aí. Podemos almoçar fora hoje, eu quero. No começo do nosso casamento, Tininha, vou colocar na roda aqui, né? Ela estava doente e eu cuidava do dinheiro e trabalhava fora. Quando ela foi melhorando, eu estava acostumado a lidar com o dinheiro, controlar o dinheiro, né? Ela começou a se sentir diminuída, né, Tininha? Aí eu falei assim, aí eu comecei a falar, nossa, mas parece que eu tenho que ficar pedindo dinheiro para o meu pai, né? Antes eu pedia para o meu pai, agora eu tenho que pedir para o marido, né? Então, aí a gente foi combinando, né? Foi combinando que eu ia ter uma porcentagem desse dinheiro, né? Para eu gastar com que eu tivesse liberdade naquilo, tivesse a liberdade de eu quero isso, quero aquilo, não fico pedindo para ele, né? Mas ao mesmo tempo, né? A mulher tem uma necessidade, né? De ter um dinheirinho ali para comprar uma coisinha, outra.
Então, tem casos de casais que é preciso ter uma mesadinha, vamos dizer, né? Quem fica em casa. Eu acho legal essa ideia do esposo dar, porque tem mulheres que gastam, se deixar um cartão de crédito, vai embora e estoura, né? Mas amigos, é uma alegria, mas disseram aqui no ponto aqui, encerra, encerra que a série aqui, né? continua, encerra esse, mas a série continua com a educação dos filhos e questão das dívidas. Obrigado por vossa presença, foi uma alegria, pena que o tempo é curto. Pastor, obrigado, você, o casal, Tininha, né, por convidar a gente, pela oportunidade que tivemos aqui de bater um papo e conversar com vocês. Tininha fica com vocês e eu tenho um tempinho agora com os nossos amigos da Novo Tempo. Com licença, Deus abençoe vocês, obrigado por terem vindo. Perceberam como é desafiador? Não é simples, não é fácil, mas a Bíblia diz no livro de Lucas 14 e o verso 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta antes e planeja. Porque se você não planejar, você possivelmente não vai terminar a torre e você vai ser motivo de zombaria. É um desafio lidar com a finança em casa. Eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas. Número 1, tenha prioridades. Estabeleça prioridades para que os dois juntos possam decidir o que é melhor para o casal. Depois disso, faça um planejamento, um orçamento. Quando vamos, como vamos, por que vamos. Entenda a diferença entre necessidade e um desejo. Se é um desejo, vai passar. Se é uma necessidade, vai permanecer. Você precisa ter a ciência de que haverá na sua vida algum momento de um infortúnio, um problema, uma dificuldade, e você precisa ter na sua casa uma reserva. Lá na minha casa eu chamo de socorro bem presente na angústia. Então, todo mês tiramos uma parte em consenso, eu e Tininha, e vamos guardando para um projeto, para trocar o carro, para comprar um móvel, para alguma coisa que precisamos e para uma emergência também. Agora, não me esqueça que você tem que ter um combinado especial com Deus. Então, nós separamos nossos dízimos, nossas ofertas, a reserva para o futuro e nós, então, trabalhamos com aquilo que nós temos. Uma coisa importante é você decidir quem vai controlar financeiramente os recursos da casa. Você pode ter alguns modelos. Número 1, você pode juntar os dois numa conta só e decidirem quem é que vai e como vai. Quase sempre deve ser o que tem mais habilidade. Se não funcionar assim, você pode separar as contas, mas cuidado. Porque o casal, quando separa as contas, separa as despesas e muitas vezes junto, começa a separar também outras dimensões que vão terminar num grande conflito e numa separação. Eu peço a você que tenha a sabedoria do céu, que Deus te abençoe para você gerenciar bem seus recursos, mas sobretudo ter uma família saudável e feliz. Vamos orar nesse momento. Pai de amor que está do céu, também está conosco, somos gratos por teu cuidado. Nos casamos por amor, mas temos sempre lutas no decorrer da vida e no caminho, nessa jornada da construção de uma família. Quero pedir sabedoria para que tenhamos discernimento para lidar com uma dimensão muito difícil às vezes, que é a dimensão financeira. Com sabedoria, com amor e com respeito possamos construir uma família financeiramente saudável. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço, a série continua, ok? Sobre finanças na família. Deus abençoe você, nos encontramos na próxima semana. O programa Lar e Família é feito com muito carinho da nossa família para a sua família. Nos vemos. Tchau.